Pri, legal isso. Nessa empresa que você estava, né? E eu acho que na maioria das empresas, né? Intuitivamente, quem trabalha com venda, empresários ou pessoas que têm essa afinidade, né, com o cliente, eles acabam fazendo o que a gente chama de sucesso de cliente, mesmo que de maneira intuitiva, talvez não estruturada. Nessa empresa, vocês chamavam de sucesso de cliente ou era algo que era feito assim, né, pela necessidade mesmo? Era, por exemplo, o Bombril, né? Eu era responsável por fazer o primeiro contato com o cliente, ou fazer as reuniões de cronograma, de até mesmo do que ele esperava receber, e aí entregava tudo isso para a nossa parte de TI, e depois ainda assim fazer essa parte do sucesso de cliente, né? E a entrega final. Então, assim, tudo era direcionado para mim. Então, não tinha um sucesso de cliente, não tinha um vendedor, não tinha um comercial, Quer dizer, era não era focado, não né? era O focado. Estevão atingiu de cara aonde eu quis conduzir, que ela instintivamente fazia o trabalho, mas não sabia que isso tinha um nome. É, e também E, não tinha o direcionamento certo. e eu acredito que é a grande maioria. A grande maioria das empresas, a grande maioria dos empreendedores, a grande maioria dos empresários é nisso. Quer dizer, instintivamente ou intuitivamente. É óbvio que isso é necessário, Sim. mas isso não está montado e modelado para ser feito dentro da empresa. Aí acaba, como a sua experiência, vir de uma experiência por necessidade, não Uhum. uma experiência planejada. E hoje nós vamos justamente dar o passo a passo desse planejamento. Como que as pessoas que estão ouvindo pode planejar o sucesso de cliente dentro da empresa e executar o sucesso do cliente, que eu acho que sem isso não vai. Eu Não acho vai. que uma empresa que não tem isso não vai, né? Então, legal. Ah, mapeamos o conteúdo de hoje. Aí eu pergunto, o que é de fato o sucesso do cliente? Respo- Pode. Bom, o sucesso do cliente depende literalmente de onde você está. Porque, por exemplo, eu vou colocar a minha experiência passada, que era realmente sem nenhum foco, né? Não tinha, assim, uma pessoa responsável para isso. E é o que realmente pede o sucesso do cliente. O sucesso do cliente pede realmente uma área, uma pessoa específica para poder fazer esse desenvolvimento. Não é fácil, né? Mas ainda assim, o sucesso do cliente ele se torna necessário dentro da empresa para poder realmente ver se você está atingindo a expectativa do seu cliente, né? Se você está conseguindo entregar o que realmente o seu cliente necessita e o porquê ele te contratou. Mas eu estou um pouco confuso ainda. Em termos práticos, né, Pri, até uma questão aí pessoal, até porque realmente o sucesso do cliente ele engloba muita coisa, né? Sim. E ele é um termo que pode ser muito genérico. E aí eu acho que a confusão que é de todo mundo, na verdade, né? Sobre o que realmente é o que hoje as empresas mais modernas e as boas práticas chamam de sucesso de cliente, né? Qual é o objetivo. Mas antes disso, eu queria ver um pouquinho para trás, ainda falando um pouco de você. Como é que foi essa tua descoberta que isso que você fazia intuitivamente lá nessa empresa, né? é, Pode ser uma atividade profissional bem definida, né? Porque hoje as profissões estão mudando e sucesso do cliente é uma especialidade hoje extremamente requisitada, né? Muito requisitada. Como é que você descobriu que o que você fazia era sucesso de cliente? Como é que você descobriu o sucesso do cliente? Eu descobri literalmente na tag, Mas como foi isso né? aí? Porque se a gente colocar em uma lógica, lá não tinha nenhuma parte de suporte comercial, eu também não tinha esse feeling de saber o que que eu estava realmente fazendo. Então, como eu fazia de tudo, para mim era normal eu fazer sempre o começo, o meio e o fim. Então eu descobri quando realmente eu entrei na tag, onde existem os processos. Então aqui a gente realmente tem a pessoa responsável pelo sucesso do cliente, a gente tem a pessoa que ela é o SDR, ela tem o closer. Então assim, a gente vê que de fato acontece essa parte de processos dentro da empresa e separação de setores. Então aqui eu descobri o que que realmente era o sucesso do cliente, o que que realmente era um SDR, um closer, um representante, alguma coisa assim do tipo. E eu vi que quando eu chegava para fazer a entrega final para um cliente, quando eu queria saber se realmente a expectativa dele estava sendo
suprida em cima do que a gente começou, porque como eu participava de todos os processos, então eu sabia o que ele queria, o que ele planejava, o que tinha na cabeça dele, eu sabia de todas as partes. Então, aqui eu consegui definir que lá atrás eu realmente fazia esse papel, mas sem um direcionamento, né. Então aqui eu vi que hoje o que que é um sucesso do cliente, o que que realmente, nós entregamos para o cliente final, o que que eles realmente esperam de nós. Então hoje eu consigo definir dentro da tag o que que é um sucesso de cliente.